Só Livros de hoje traz uma entrevista maravilhosa sobre um escritor que descobriu umas coisas inéditas, né? Que nunca ninguém viu, sobre escravidão. Mas antes da gente conversar com ele, eu quero mostrar para você os livros bacanas que eu separei para esse programa. Olha, aqui tem 2 lançamentos da Editora do Brasil. Um é o Verões Verdes, do Di Paccio, que é um ilustrador. E aí ele resolveu fazer um livro todo com a letra V. Tá vendo? Eu nem vou ler aqui para você ver depois. 20 verduras verdes, por exemplo. Esse autor aqui é um ilustrador consagrado, um artista plástico premiado. Ele foi publicado no mundo hispânico, na França, no País Basco, na Itália e no Brasil. E esse outro lançamento é Amanda no País da Consciência, aquela série da Amanda que é linda, que são livros escritos por um pediatra, que é o Leonardo Mendes Cardoso, pediatra, e que sempre tem uma mensagem bacana. As ilustrações desse são da Fabiana Salomão. E Amanda no País da Consciência fala sobre a prevenção da dengue. Isso é muito bacana, né? Porque a gente ainda, há tantos anos convivendo com a dengue, a gente ainda não faz o que precisa, né? Não faz. Então começa aqui pelas crianças, que é muito bom. Tá aí. Lançamentos para crianças, infantos juvenis, da Editora do Brasil. E agora é a hora do nosso entrevistado, né? Então aqui os livros dele, são 2 livros muito bacanas, eu devorei, assim, você não consegue largar, você lê direto, são relatos de pessoas que foram escravizadas. Aí você vai falar, ah, Isabel, mas isso é antigo, isso é história, eu não gosto, é velho, tá velho? Então, não é velho, é de hoje. E hoje a gente está tendo aqui no Brasil também uma discussão importante sobre esse retrocesso que foi proposto pelo governo federal, né? Sobre o trabalho escravo, sobre a lei que determina o que é e o que não é trabalho escravo. Vamos lá? Alexandre Camaru, na Janela da Paulista. Alexandre, você é o tradutor, né, e editor dessa série de narrativas de pessoas escravizadas no século XIX. Então, como é que aconteceu isso na sua vida? Por que você resolveu fazer isso? Então, Isabel, eu estava... Na verdade, eu trabalho também com produção de material didático de inglês, na área de inglês. E eu estava autorando um material didático e precisava de textos para serem trabalhados como compreensão leitora. E aí eu me deparei com a história da Mary Prince, foi o primeiro texto, e também de um outro escravo, do Oladakiano. E dei as narrativas em inglês para trabalhar esse texto e comecei a me interessar mais. Falei, nossa, mas nunca ouvi falar dessas narrativas de escravo, né, do século XVIII e XIX. E comecei a procurar, inclusive, traduções desses títulos e vi que também não havia traduções, né, desses títulos, na maioria, pelo menos os que eu tinha visto naquele momento. Então eu falei, puxa, eu também como tradutor, atuei como tradutor durante muito tempo, falei, vou tentar fazer um projeto, né, de narrativas de escravo e tentando recuperar essas principais narrativas do século XIX, XVIII e XIX. E aí foi que eu entrei nesse mundo aí. Aí, Mary Prince, né? Isso. É a primeira Isso. da coleção. A segunda, as narrativas de Asa a Asa e Venture, 2 africanos escravizados. Isso. Né? Aí, quantos serão? Você já sabe ou vai acontecendo? Tudo depende de como vai ser a recepção dessas histórias aí, mas eu tenho em mente pelo menos uns 5 títulos.
A The Mary Prince foi escolhida assim para ser a primeira, porque ela foi justamente a primeira narrativa de uma mulher escrava a ser publicada em 1831. E na verdade existem um número aproximado de 200 a 250 narrativas que foram efetivamente publicadas, e raríssimas são de mulheres, né? É compreensível pelo momento histórico que a gente vivia, mas então eu escolhi ela para ser a primeira. E do As e do Venture eu escolhi, juntei essas duas narrativas numa só, porque era o lado de mostrar como os africanos foram escravizados pelos africanos, depois chegaram até a Lã do Branco. Então elas tinham isso em comum, além do fato de serem duas crianças, uma com 6 anos e outra com os 12 anos. Elas foram escravizadas nessa idade. São muito interessantes as narrativas, mas a da Mary Prince me gerou uma dúvida, assim. Pensei, escuta aqui, será que não é um pouco exagerado isso? Porque afinal ela estava narrando para uma instituição, não é isso? Que lutava pela abolição da escravatura no mundo, né? E então eu achei que a narrativa dela é demais quanto aos maus tratos que ela sofria, quase tortura mesmo, né? E seguidos maus tratos, tal. Então eu pensei, mas o dono do escravo trata tão mal assim a sua propriedade? Porque eu entendo que a dominação vem também pelo terror, né? Que gera medo, sofrimento, etc. Mas não tem também o lado de preservar o bem? Porque ali, para o dono, para o senhor de escravos, o escravo era um patrimônio, né? Ele investiu dinheiro, então ele tratava tão mal os escravos que dava a impressão que ela poderia ter morrido até de tanto sofrer. Olha, talvez eu não diga que os maus tratos fossem exagerados, não um caso ou outro, talvez sim, mas a gente tem que entender essas narrativas de escravos como um gênero literário. E aí, por que eu falo isso? Porque ela tinha vamos dizer, um roteiro a ser seguido, né? Porque essa era uma organização anti-escravidão que patrocinava a publicação. Essas organizações geralmente estavam ligadas a algum grupo protestante. Então eles estabeleciam assim, a própria estrutura das narrativas de escravo, ela tem uma divisão, assim, aqui você vai falar sobre os maus tratos. Então tinha um roteirinho assim, a ser seguido, né? Mas não deixava de ser um relato autobiográfico. Deu certo. Muito legal. Bom, essa é uma iniciativa muito legal, muito maravilhosa. E a gente só pode agradecer a você, Alexandre.